Jesus vai ficar aqui no meio, Jesus. Ai. Onde Jesus está, tem uma multidão. E olha o que aconteceu nele em Mateus capítulo 19, no versículo 13, 14 e diante. Jesus estava ali pregando para o pessoal. E algumas pessoas, porque ainda tem essas pessoas, já Fátima, trouxeram umas criancinhas para que Cristo abençoasse elas. Aí essas pessoas viram até Jesus e levaram essas crianças. Tenta lá, tia Fátima, tenta levar uma criança até Jesus. Tenta levar um pequenininho lá. Aí foram lá. Lá foi, ó. Mas tem uma multidão ali. Tenta levar, tia Fátima, até Jesus. Tenta levar. Tenta, dá para passar? Dá para chegar lá? Dá? O que a multidão está fazendo? Está fazendo o quê? Está repreendendo, está impedindo? Tenta, deixa essa criança passar. Vamos aí, gente, ajuda. Deixa passar. A multidão não deixa passar. Ai, tia Fátima, o que a gente vai fazer? A gente nem precisou fazer muita coisa. Sabe por quê? Quando Cristo viu aquela cena, tia Fátima, de alguém tentando trazer uma criança para ele abençoar, na mesma hora ele ordenou. Eu gosto dessa palavra. Ele não pediu. Ele ordenou. Ele deu uma ordem. A gente tem mania de falar que nós somos soldados, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Soldado pergunta o porquê de uma ordem? O que o soldado faz quando recebe uma ordem? Ele obedece. Tipo assim, se o seu general mandar você ir para a direita, o que você faz? Você pergunta, mas por que eu tenho que ir para a direita? Você pergunta? Não, porque você é soldado e ele é general. O soldado obedece uma ordem. O soldado obedece uma lei. Cristo é o nosso general, não é? Cristo é o nosso Senhor, não é? Cristo é o nosso Rei dos Reis, não é? A multidão não estava deixando Jesus. Não estava deixando os papais das mamães levando os seus filhos até Jesus. E agora, o que faz? A gente não faz nada no momento. Primeiro ele libera uma ordem. A ordem é essa. Ei! Não impeçam as criancinhas de vir até mim. Primeiro Cristo diz, deixa elas virem. Deixa elas virem. E não impeçam elas. Porque daqueles que se tornam como uma dessas crianças, pertence os céus. Deixem as crianças vir até mim. Por que o diabo gasta tanto investimento, tia Fátima, para destruir a mente ou a vida de uma criança? Por que será? Porque quando o diabo consegue destruir uma criança, ele não destrói apenas uma criança, ele destrói toda uma vida. Vai ser um adolescente machucado, frustrado, que vai se tornar um jovem frustrado e machucado, que vai se tornar um namorado frustrado e machucado, que vai se tornar um esposo, esposa frustrado e machucado, que vai ser de uma família frustrada e machucada. Por que Cristo teve esse cuidado com os pequenininhos? Porque não é simplesmente um pequenino, é a decisão de uma vida inteira. Quando nós realmente, desde pequenos, temos um encontro com Cristo, a gente não larga mais. E eu digo isso por experiência própria. Ah, mas eu estou vendo tanta gente aí deixando Jesus, então é porque não teve encontro com Cristo. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. O que acontece quando o caminhão atropela alguém? Morre. Sobra alguma coisa? A pessoa fica inteira? Quebra tudo, né, tia Fátima? É exatamente o que acontece quando o caminhão da graça pega a gente de jeito. Não tem como a gente dizer, eu conheci Jesus, mas a igreja estava tão assim, eu deixei Jesus. Mentira. Quem tem um encontro com a graça de Cristo não quer saber do mundo, não quer saber o que o mundo tem para oferecer. Mas tem tanta gente deixando, torna a repetir, é porque não se encontrou com Cristo de verdade. Porque quem se encontra com Jesus não larga dele. Vamos ver um exemplo na Bíblia? Pedro, tia Fátima. Pedro vivia com Jesus, andava com Jesus, viu os milagres de perto, pastora. De repente, Jesus é levado para a cruz. O que Pedro faz? Foge. Ele foge. Mas espera aí, ele não cantava na igreja? Ele não orava? Ele não lia a Bíblia? Ele não participava do culto de oração? A prova apertou e ele fugiu, deixou Jesus.
tinha Jesus em seu coração, não tinha Jesus dentro de si. Aí acontece algo incrível, a cruz. Cristo então se entrega por Pedro e pela humanidade lá na cruz. Jesus então derrama todo o seu sangue lá na cruz. E esse sangue que foi derramado também foi pela vida de Pedro. E o que acontece depois da cruz de Fátima? Pedro é perseguido, maltratam Pedro, zombam de Pedro. E o que Pedro faz? Continua firme com Jesus. Porque agora sim Pedro teve um encontro com Cristo. Quem tem um encontro com Jesus não larga ele. É por isso que o diabo gasta tanto investimento nos nossos pequeninos, porque ele sabe que se destruir você, ele vai destruir toda uma vida pela frente. É por isso que ele tenta de todos os jeitos impedir você de chegar até Jesus. Mas será que é só o diabo, tia Fátima, que impede? A gente tem mania de colocar a culpa no diabo em tudo, né? Aí tá calor. Aí esse Satanás fica mandando esse calor para impedir a gente dar glória a Deus, tia Fátima, na igreja. Por isso. Tá frio. Aí o diabo fica mandando esse frio, eu não tenho blusa para ir para a igreja. Culpa do diabo. Tá chovendo. Aí o diabo fica mandando chuva, tia Fátima. Por isso que eu não vou para a igreja, porque eu não tenho guarda-chuva. A gente tem mania de colocar a culpa no diabo por tudo, não é? Não é? Ai, meu Deus do céu. A professora marcou a prova, foi o diabo que usou a vida dela, porque eu não tive tempo de estudar. Eu tirei um C, o diabo usou a mão da professora para escrever aquele C. Será? Vamos ver então algumas coisas que impedem a gente de chegar a Cristo e não é o diabo? Uma delas se chama pecado. O pecado realmente nos impede de chegar a Jesus. E a palavra diz que tem uma coisa que causa uma separação, uma distância muito grande de você e Deus, que é o pecado. E o que é o pecado? Tudo aquilo que a gente pensa, fala e faz que entristece o coração de Deus, que não agrada a Deus, que não está de acordo com a palavra de Deus. O pecado então é uma das coisas que não deixa a gente chegar até Jesus. Mas sabe o que é maravilhoso? Sabe o que é maravilhoso, tia Fátima? Jesus já mandou essa multidão do pecado embora. Sabe como? Vai aí, Jesus. Quando ele abriu os braços, ó. Olha o que ele faz quando ele abre os braços. Aleluia. Olha o que ele faz quando ele abre os braços na cruz. É exatamente isso que Jesus fez lá na cruz. A multidão do pecado estava tentando impedir você de chegar até Jesus. Mas lá na cruz ele fez isso aqui, ó. Faz de novo, Jesus. Volta aí, multidão. Presta atenção. Olha o que Jesus fez. Lá na cruz ele fez isso aqui, ó. Quando ele abriu os braços, quando os braços dele foram pregados lá na cruz, ele abriu o caminho para você chegar até ele. O sangue dele, o sacrifício dele, abriu o caminho na multidão que te impedia para chegar até Jesus. O caminho então do pecado está aberto, tia Fátima. A gente pode ir até Jesus, porque Cristo já limpou esse caminho. Como é que eu faço então? Eu chego até ele. Eu peço para que ele me perdoe. Eu peço para que o sangue dele me limpe e comece uma caminhada com ele em obediência à sua palavra. Mas tem só o pecado que me impede de buscar Jesus? Não, tem outras coisas. Sabe o que tem? Tem o tal da internet. A tia vai lá perto de Jesus. Tem a tal da internet, já faz. A internet é de Jesus? Não sei. É do diabo? Não sei também. Mas eu sei que crente usa, não usa? Agora vem a pergunta. Para que crente usa? Para se comunicar? É incrível como a gente está se comunicando tanto com as pessoas aqui da terra e se esquecendo de se comunicar com Jesus. O melhor WhatsApp que inventou foi Jesus, se chama Joelho no Chão. Olha que coisa linda. Tem a internet. A internet está impedindo sim, tia Fátima, de muita criança chegar até Jesus, porque tem tempo para tudo, menos para Jesus. O que mais está impedindo as nossas crianças de chegarem até Jesus? A tal da desobediência. A desobediência. Papai disse assim, olha, não coma bolacha antes do almoço. O que você faz? O papai virou as costas. Menino, você comeu bolacha? Não. E essas migalhas aí é o quê? Foi eu que espirrei. Desobediência está impedindo muita criança de chegar até Jesus. O que mais está impedindo criança de chegar até Jesus?
Pode parecer besteira, mas tem. É uma tal de música do mundo, tia Fátima. Ah, te lá vem.